Boa noite, povo amado de Deus. Sejam muito bem-vindos essa noite nesse grupo de oração abençoado. Meu nome é Tatiana Sampaio, eu tenho 28 anos, eu sou casada com José Rafael e tenho 2 filhos lindos, a Agnes e o André Matias. E hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, para trazer a palavra do Senhor. Para mim é uma alegria. Faço parte aqui desse grupo de oração, sou serva aqui. E para mim é uma alegria. Você que está chegando aí pela live, curta aqui essa live. Curta, comenta, compartilha. Deixa seu pedido de oração que nós vamos estar intercedendo pela sua causa durante toda essa semana. Tá bom? E hoje o que o Senhor vem nos falar? Hoje o Senhor vem nos pedir que a nossa fé e a nossa esperança estejam fixas nele. É isso que o Senhor vem nos falar hoje. É isso que o Senhor vem nos pedir hoje. Que a nossa fé e a nossa esperança estejam fixas nele. Então, se você quiser, você já pode ir pegando a tua palavra lá. Em 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, dos versículos 21 ao 24. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 21 ao 24. Na Bíblia da Ave Maria, você que está com a sua Bíblia aí, eu creio que você esteja, né? Na página 1543 da Bíblia da Ave Maria. Enquanto você vai aí pegando a sua palavra de Deus, se localizando naquilo que o Senhor tem para falar para nós, que nós possamos ir rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Amém? Hoje nós vamos fazer uma caminhada pela palavra de Deus. Então a gente vai pegar o Novo Testamento e vai dar uma andada aí por alguns versículos, para entender bem o que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje sobre isso que Ele nos pede. Que a vossa fé e a vossa esperança estejam fixas no Senhor, ou seja, no Senhor Jesus, né? Por quê? Porque se a gente for analisar, às vezes nós estamos depositando a nossa fé e a nossa esperança em tudo, menos no Senhor. Em quem nós estamos depositando nossa fé e esperança hoje? Neste momento da nossa vida que nós estamos vivendo. E olha que eu posso dizer que a maioria de nós não estamos vivendo uma fase muito boa. E é normal na nossa vida as tribulações, né? O Senhor Jesus falou, e na vida tereis aflições, tribulações. Mas nestes momentos, em quem nós estamos depositando a nossa fé, a nossa esperança? Quem nós estamos buscando para viver bem e passar por tudo isso? Né? Às vezes nós estamos depositando nossa fé, nossa esperança nas pessoas, nas coisas, nas situações, menos no Senhor Jesus. Menos no Senhor Jesus. Mas Tati, como que eu posso saber realmente, literalmente, que a minha fé, minha esperança está fixa no Senhor? Porque lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz que os frutos do reino de Deus são justiça, paz, gozo no Espírito Santo. Quando a gente deposita nossa fé, nossa esperança no Senhor, a nossa vida vai produzir frutos de paz, de justiça, de felicidade, de gozo no Espírito Santo. Porque nós vamos ter paz, nós vamos viver a justiça de Deus, independente daquilo que nós estivermos vivendo. Independente da tribulação, independente da dificuldade, independente das provações, nós estaremos sempre em paz, na justiça e no gozo do Espírito Santo. Então que você possa pegar lá a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 21 ao 24. E o Senhor diz assim para nós hoje: por Ele tendes fé em Deus, por Ele, Jesus Cristo. Versículo 21. Por Ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé
e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos uns aos outros ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus. Quem que é a palavra de Deus? O Verbo encarnado? Senhor Jesus Cristo. Pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é Jesus, permanece eternamente, como diz Isaías 40, versículo 6. Ora, esta palavra é o que vos foi anunciada pelo Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a vossa fé e a vossa esperança estejam fixas no Senhor, que é eterno, que não passará. Porque se nós depositarmos a nossa fé, a nossa esperança nas situações, nas coisas, nas pessoas, tudo isso passará. A única coisa que não passará é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus que nos foi anunciada, do qual nós fomos regenerados desde o nosso batismo. Lá no nosso batismo nós nascemos em Cristo para uma vida nova, né? Então nós somos regenerados da semente que é incorruptível, que não passa, que é eterna. E nossa vida, e durante a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança deve estar fixa nele, porque ele é eterno. As coisas do mundo, as situações, as dificuldades, as bonanças, tudo aquilo que a gente vive nessa vida passará. Apenas o Senhor não passará. Apenas o Senhor não passará. A fé é o quê? A fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Como diz lá em Efésios. Acreditar naquilo que eu não vejo. Aquilo que eu não toco ainda. Aquilo que não está aqui na minha frente. Mas que eu sei que é verdade. Que eu sei que é verdade. E que se realizará. E que acontecerá. Né? Essa é a fé. Quantas foram as vezes que o Senhor fez, eu não sei para vocês aqui, mas quantas foram as vezes que o Senhor prometeu algo na vida de vocês, através de uma revelação, através de um momento, e você viu aquela promessa do Senhor já se cumprir na sua vida? Eu acredito que nós, nessa caminhada de grupo de oração, nós já vimos tantas graças e bênçãos do Senhor, ou seja, porque nós tivemos fé naquela promessa, nós confiamos naquela palavra de Deus, nós vimos ela se realizar. Isso é a fé. A fé. Só que hoje o Senhor não vem nos falar só apenas de fé, mas também de esperança. E o que é a esperança? A esperança é aquele desejo que existe dentro do nosso ser, da nossa alma, de viver aquilo que nós anseiamos. Eu digo para vocês que nós, como cristãos, a única coisa que nós precisamos desejar mais do que tudo nessa vida é alcançar a vida eterna, a união perfeita com Cristo. Que foi para isso que nós fomos feitos. E é a melhor coisa que existe. A melhor coisa, a melhor recompensa que nós poderemos receber. Porque essa vida eterna na glória com Ele não passará. Não passará. E se a gente pegar aqui a palavra de Deus um pouquinho antes desse trecho que a gente leu, eu falei que a gente ia caminhar pela Bíblia hoje, né? Um pouquinho antes aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 1, só que lá no versículo 6, Pedro fala isso. Ó o que ele fala. É isso o que constitui a vossa alegria. Versículo 6 lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que a vossa fé é submetida, que é mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Olha só, a prova
a dificuldade, a tribulação, é o meio pelo qual se é provada a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. O que é perseverança, Tati? É a constância, é a permanência em algo. Nós aqui estamos perseverando, porque todos os dias nós estamos aqui buscando a presença do Senhor. Isso é perseverança. Independente do que está acontecendo, nós estamos aqui na presença do Senhor, perseverando constantemente na presença do Senhor. E aqui diz que a aflição e as provações devem ser causa da nossa alegria, porque é por meio delas que a nossa fé, a nossa esperança é provada. E se provada é porque quer saber se nós temos realmente elas, para que depois de provada nós recebamos a graça, ou seja, da fortaleza dessa fé, da fortaleza dessa esperança, ou alguma graça que realmente nós precisamos. Para a vossa alegria. E eu posso dizer para você, meu irmão, aproveitando essa deixa aqui, que aquele que perseverar até o fim será salvo, como diz lá em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu posso dizer com certeza aqui, que nós, no momento da nossa igreja, hoje, nós estamos vivendo uma peneira. Eu ouvi isso de um profeta, um dia, num grupo de oração, e eu repito com ele. Nós estamos vivendo um momento de grande peneira. Grande peneira. Existe até uma passagem lá no Apocalipse que diz que o Senhor, em cima de uma nuvem com uma coroa de rei, libera um anjo dizendo: pode ceifar, Senhor, que a colheita está pronta. Existe um versículo lá, não anotei aqui, mas existe um versículo em Apocalipse que diz isso. Nós estamos passando por uma grande peneira, como o Senhor Jesus já previa lá no Evangelho, profetizava lá no Evangelho que chegaria um tempo em que se separaria o joio do trigo, se separaria os cabritos dos cordeiros. E o que vai determinar o que vai determinar quem são o joio, quem são os trigos, quem são os cabritos e quem são os cordeiros? Aquele que perseverar até o fim, porque esse será salvo. E para perseverar até o fim, nós precisamos de fé, de esperança, de amor, de fidelidade e perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que, apesar das tribulações, das aflições, vejam tudo isso com motivo de alegria, permanece naquela santa teimosia de fé na presença do Senhor, na fidelidade ao Senhor, na fidelidade à igreja, esse será salvo. Esse será salvo. É o que o Senhor vem nos dizer hoje. O Senhor também pergunta lá no Evangelho: acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a igreja, sobre a terra? Vocês acham que o Senhor, quando vier, achará fé sobre a terra? Uma pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje também. Como que anda a nossa fé? Como que está a nossa fé? A fé é aquilo, acreditar naquilo que a gente não vê. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas esse é o princípio da fé. Acreditar naquilo que eu não vejo, eu não toco, eu não vivo ainda, mas eu sei que é a verdade. E aqui o Senhor está falando: fixe a sua fé, a sua esperança no Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. O único que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor pelo qual, no nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra, no inferno, se dobra. O Senhor que é Rei soberano, Salvador. Porque foi glorificado, ressuscitado dos mortos, pela vontade de Deus, com a força do Espírito Santo. Isso aqui a gente já sabe. Isso foi profetizado lá no Antigo Testamento, mas já se realizou. Isso a gente sabe. Uma promessa do Senhor que Ele fez e que já se concretizou.
E aqui ele fala que vocês também têm essa mesma fé, apesar das tribulações, das dificuldades, essa mesma esperança, porque se você permanecer firme na sua fé, na sua esperança, tudo isso vai redundar, vai resultar no teu louvor, meu irmão, minha irmã, na tua honra e na tua glória quando Jesus Cristo se manifestar. E nós sabemos pelos sinais dos tempos, pelo tempo que nós estamos vivendo, que não falta muito tempo não para que o Senhor Jesus se manifeste. Mas nós, independente do tempo e das situações, dos sinais, nós sabemos que um dia nós vamos ter que se apresentar também diante de Deus. Ou seja na segunda vinda gloriosa que a gente está vendo, que vai acontecer logo, na segunda vinda gloriosa que a gente espera, né, com fé confiante, a vinda gloriosa de Jesus, ou quando nós nos apresentarmos a Cristo, quando o Senhor nos chamar. Como que estará a nossa fé? Como que nós vamos nos apresentar ao Senhor? Porque essas são as duas situações em que o Senhor vai se manifestar. Vai se manifestar na minha vida, se Ele me chamar hoje, diante dEle, para prestar conta da minha vida, do que eu fiz da minha vida, e me dar o destino da minha vida, da minha alma, ou seja, a condenação eterna no inferno ou o céu. Ou na segunda vinda dEle, gloriosa. Que nós estamos vendo aí muitos profetas, sacerdotes, a própria Nossa Senhora, que é a grande profeta que o Senhor está usando nesses tempos para anunciar que a vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos nos preparar nossa alma. Porque quando isso acontecer, tanto de eu me apresentar ou Ele vir, eu vou apresentar o que está a minha alma, como está a minha alma, a situação da minha alma, as minhas obras, se foram boas ou más, as intenções das minhas obras, se foram boas ou más. Se a minha fé é, na verdade, que a minha vida que é Ele, está fixa nele, se a minha esperança estava fixa nele, se eu vivi assim a minha vida inteira, ou não. Isso vai contar muito nesse derradeiro momento e que é inevitável para todos. É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu falo para vocês, é necessário fixarmos os olhos no Senhor. Abandonarmos tudo aquilo que não provém de Deus. Nos afastar de tudo aquilo que não é vontade de Deus na nossa vida. E mais do que nunca, fixar os nossos olhos no Senhor. Porque diante de um vírus que está morrendo tanta gente, diante dos sinais dos tempos, dos profetas, das profecias se realizando, que a gente pode ver, só não vê, não enxerga quem não quer. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos nos preparar. Porque nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Pode ser a qualquer momento. E eu vou estar pronta para receber essa eterna honra, glória e louvor no céu, com o Senhor, unidas ao Senhor, ou vou receber a condenação eterna? Porque esses são os dois destinos. E o purgatório? O purgatório já é céu. Só que você vai ter que purgar ainda alguns pecadinhos que você ainda não purgou nessa terra, lá no purgatório, mas já é salvação. Fé e esperança fixas no Senhor, porque é a prova da nossa fé que é a que acontece pela tribulação e dificuldades nessa vida, que vai realmente tirar a prova real de quem está com Cristo, por Cristo e em Cristo, e quem não é, quem é joio do trigo, quem é cabrito e quem é cordeiro. Essa é a prova real, aquele que perseverar até o fim. Eu gosto muito do Dom Henrique Soares da Costa, um santo bispo lá de Pernambuco, lá do Nordeste, não sei se é Pernambuco. Ele faleceu de Covid o ano passado, mas ele dizia que ele aprendeu e ele falava para todo mundo isso: não existe Senhor do bom começo, existe Senhor do bom fim. Talvez não seja tão importante como a gente começa, o importante é começar, mas nós temos que cuidar para que a gente termine bem. Como a gente fala mesmo na oração, né? Agora e na hora de nossa morte, lá na Ave Maria, né? Cuidar, se preparar para este derradeiro momento que vai acontecer, ou quando eu me apresentar ao Senhor, ou quando o Senhor vier glorioso. É por isso que nós precisamos ter a nossa fé e esperança fixas no Senhor.
porque o Senhor não passará. Essa vida, essa terra, essas pessoas que nós conhecemos, tudo passará. Essas situações, provações, tribulações, tudo passará. Mas tudo isso aqui não se compara nem milésima parte daquilo que o Senhor reservou para aqueles que amam e temem a Ele. Como São Paulo diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração não sentiu, não conheceu aquilo de glória que Deus tem reservado para aqueles que forem fiéis a eles. Mantiveram a fé, a esperança, a perseverança, a constância, a fidelidade ao Senhor até o fim. E você pode comprovar isso lá na palavra de Deus em Romanos 8. Vamos pegar lá a palavra de Deus? Eu falei que a gente ia passear um pouquinho. Romanos 8. A gente vai lá, Romanos 8, versículo 18, a gente pula lá no 23. 1457 da Bíblia da Ave Maria. Aqui Paulo, a gente falou sobre Pedro, né? Primeira carta de Pedro. Pedro é a pedra da igreja, né? Primeiro papa da igreja. E aqui a gente vai para a coluna da igreja, que é São Paulo, em Romanos, que nos diz praticamente a mesma coisa que Pedro. Olha só, né? A comunhão no Espírito Santo. Ele diz assim, ó, esse trecho se chama Esperança dos Filhos de Deus. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Essa deve ser a nossa esperança, que diz assim: tenho para mim, olha só que Paulo diz, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, seja qual for, não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Romanos 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada, ou quando eu me apresentar ao Senhor, ou quando Ele vier glorioso. Lá no versículo 23. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e redenção do nosso corpo, quando ressuscitarmos também gloriosos com Cristo para a vida eterna. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança, ou seja, ver aquilo que eu espero, já não é esperança, já não é expectativa, porque o que alguém vê na sua frente já não é uma espera, porque aquilo ali é o que eu estava esperando, está na minha frente, já se realizou. Como é que eu ainda posso esperar? Nós que esperamos do que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercedendo por nós em gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. E aqui eu repito, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração não experimentou aquilo que Deus tem reservado para nós na glória eterna do céu. Só que só quem perseverar até o fim vai receber. Aquele que diante da tribulação e da prova permanecer firme, com a fé e a esperança fixas no Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, verdade e vida. Só que o Senhor também não nos deixa a nossa própria força, porque Ele sabe que nós somos fracos, temos nossas limitações, nossas dificuldades. Ele nos envia quem? O Espírito Santo como força. Quando a nossa fé está fraca, quando a nossa esperança está fraca, quando a nossa perseverança está cambaleando, quando eu quero desistir, quando eu quero abandonar tudo, quando eu quero largar tudo, quando eu vejo que não faz mais sentido aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu creio, eu tenho que pedir a ajuda de quem? Da força que vem do alto, que é o Espírito Santo, que o Senhor nos deixou para nos auxiliar nessa vida, para nos fortalecer nessa caminhada até alcançar esse grande dom do céu. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, para que permanecemos em Cristo, por Cristo e com Cristo na igreja.
no caminho e verdade e vida, que é o Senhor Jesus Cristo, na palavra do Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que não passa, não passará, sob o qual todo joelho no céu, na terra e nos infernos se dobram, sob o qual, diante do qual Jesus Cristo, toda boca professa e proclama que Ele é o Rei e o Senhor, e só Ele pode nos dar salvação. E a gente vai então um pouquinho mais para baixo desses versículos, e o Senhor fala mais ainda, que não precisamos temer, em confiar, apesar de não sentir, apesar de não ver, apesar de não entender, apesar de não saber quando, como, por onde, não precisamos temer, precisamos apenas esperar, confiar, se abandonar e perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? No Senhor Jesus, no caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus, né? E Ele nos dá esse Espírito Santo como força, mas não só o Espírito Santo, o Senhor nos dá outros caminhos também. Temos os sacramentos, a própria Eucaristia. A própria Eucaristia é a força do alto, Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, dados como alimento, como força. Ele se dá como alimento, como força na Eucaristia. É também uma fortaleza para nós, é um caminho também para fortalecer a nossa fé, animar a nossa esperança e nos ajudar a permanecer com perseverança no caminho e verdade e vida que é Ele. Né? Como eu disse, não precisamos temer. Por quê? Porque logo após o Senhor diz, aliás, sabemos, Paulo diz, né? Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está vivendo dentro dos mandamentos, se você está em intimidade e amizade com esse auxiliador e essa força que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, se você está colocando o Senhor Jesus, o Senhor Deus, a Santíssima Trindade em primeiro lugar na sua vida, como diz o primeiro mandamento, né? Amai o Senhor Deus sobre todas as coisas. Se você está buscando o reino de Deus para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas, se você está buscando ter fé e esperança fixas no Senhor, nas promessas do Senhor, nos sonhos, planos, vontade do Senhor para a sua vida, não precisa temer, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E mais ainda, o Senhor Jesus diz lá no Evangelho, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está conosco. Ele não nos permitirá nos afastar dele, que é o caminho, a verdade e a vida, o único Senhor e Salvador, que é eterno e não passará. E que nos promete vida eterna na glória com Ele, se diante da prova, da tribulação, da dificuldade, permanecermos firmes na fé com Ele. Porque como que eu posso querer viver uma eternidade no céu com alguém que eu não conheço, que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho intimidade? Eu tenho que construir meu relacionamento, a minha intimidade, a minha amizade com o Senhor aqui nesta vida. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia e da graça do Senhor. Este é o tempo da misericórdia e da graça do Senhor, mas virá o dia do tempo da justiça de Deus. Este é o tempo de buscar se unir. Este é o tempo de buscar intimidade e amizade com o Senhor. Este é o tempo de buscar na Eucaristia, na oração, na força do Espírito Santo, na palavra de Deus, a força do alto, para perseverar até o fim e manter a nossa fé, a nossa esperança e a nossa perseverança naquele que é o único Senhor e Salvador. Aquele que é o único Senhor e Salvador. Mas eu também ouvi de Dom Henrique uma vez, que às vezes as pessoas choram porque não conseguem crer. As pessoas choram porque não conseguem ter fé. Porque não são todos que conseguem acreditar. Não são todos que conseguem ter fé. Porque fé também é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus, esperança é um dom de Deus, dom teologal de Deus, assim como a caridade. Claro que dentre elas a caridade é a maior, como diz São Paulo, lá na carta aos Coríntios.
Mas a fé é um dom de Deus, a esperança é um dom de Deus, a perseverança também é um dom de Deus, é uma virtude. Nós, por nossas próprias forças, talvez não conseguimos, nós precisamos pedir a força que vem do alto, a força que vem de Deus, esses dons. Se eu não tenho fé, pedir, Senhor, dá-me a fé, dá-me o dom da fé, dá-me o dom do temor do Senhor, dá-me o dom da esperança, dá-me o dom de perseverar até o fim, porque eu quero ser salvo. Nós podemos pedir ao Senhor, porque são dons. São dons. E mais do que tudo, nós podemos pedir com o Espírito Santo que habita dentro de nós, com gemidos inefáveis, porque o Espírito Santo vem em nosso auxílio, em auxílio à nossa fraqueza. Então eu peço que, sabendo de tudo isso, sabendo desse pedido do Senhor hoje, diante da situação que nós estamos vivendo na igreja, com uma fé esfriada, uma fé quase morta, sabendo que nós estamos passando por uma peneira que vai determinar qual lugar que eu vou ter, vai depender da minha fé, da minha esperança, que nós possamos ficar de pé, você aí em casa também, numa postura de decisão, de prontidão, ficar de pé e pedir esse renovar da fé em nós pela força do Espírito Santo. Clamar e pedir o dom da fé, o dom da esperança, da perseverança, da permanência em Cristo, independente do que aconteça, porque os tempos são maus. Os tempos são muito maus. Nós temos visto. E muitas pessoas estão inocentes, se enganando que vai voltar tudo ao normal. Eu sei que hoje é um dia de anunciar boa nova, mas nós precisamos ser realistas e verdadeiros, porque a verdade também é uma forma de caridade. Não voltaremos ao normal. Não voltaremos mais. Nada será como antes. Mas nós precisamos, independente do que aconteça, independente de como vamos viver daqui para frente, porque a grande tribulação está se aproximando, permanecer firmes na fé, na esperança, na permanência, na fidelidade, na constância, na palavra do Senhor que permanece eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo, verdade, caminho e vida. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Só que nós, às vezes, por nós mesmos não conseguimos, então nós precisamos pedir o quê? A força que vem do alto, a força do Espírito Santo, que nos dá discernimento, fortaleza, temor de Deus, fé, esperança, caridade, pela graça de Deus. Então que você feche seus olhos, levante seus braços e clame. Clame o renovar da sua fé pela força do Espírito Santo agora. Fale, Senhor, eu quero crer na sua verdade, eu quero crer na sua palavra, eu quero permanecer em Cristo, eu quero ir até o fim com a minha fidelidade ao Senhor, independente do que aconteça, porque eu quero ser salvo e gozar daquilo que tem preparado para mim, porque o Senhor disse a Maria Madalena quando ressuscitou, que Ele estaria indo para o Pai, para o céu, mas que tinha guardado o lugar reservado, preparado lugar para nós e esperaria nós, porque se não fosse assim Ele não teria dito. Então eu creio nisso, eu quero crer cada dia mais, e quando a tribulação vier, quando a dificuldade vier, quando a prova vier, quando tudo parecer perdido, Senhor, que o Espírito Santo dentro de mim reavive a fé no Senhor Jesus, que Ele me lembre que o Senhor Jesus é o único Salvador e Senhor, e que se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. Eu quero gozar da eternidade com Cristo, eu quero já viver a minha vida aqui nessa terra com Cristo, mas eu quero a eterna glória com o Senhor no céu, e eu peço a ajuda do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo como fogo abrasador, animador, auxiliador, santificador, e vai preenchendo todos os espaços do meu ser, vai preenchendo toda a Santa Igreja, vai preenchendo toda essa capela, esse grupo de oração, reavivando a fé, reanimando a esperança, refortalecendo a perseverança. Senhor, é um dom, a fé é um dom, a esperança é um dom, caridade é um dom. Ajudai-me, Senhor,
Senhor, dá-me desse dom, dá-me dessa água para que eu possa beber pela força do Espírito Santo, porque eu quero, Senhor, perseverar até o fim, porque eu tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero viver isso, Senhor. Eu quero começar a viver isso já aqui, porque eu sei que se eu tiver com a minha fé e esperança fixas no Senhor, pela força do Espírito Santo, eu já viverei a justiça, a paz, o gozo e a alegria no Espírito Santo nessa vida. Apesar do furacão, apesar do terremoto, apesar da tribulação que acontecer, eu sei que eu terei justiça, paz e gozo no Espírito Santo, felicidade no Espírito Santo já aqui nesta vida e muito mais na vida no reino dos céus, porque o reino de Deus é isso. E se eu estiver já com a minha fé e esperança fixas no Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, eu alcançarei isso. Senhor, dá-me da tua força, dá-me da tua graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus, e eu quero perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, me purifica, Senhor, me fortalece, Senhor, me alimenta, Senhor, me ajuda, Senhor, tira de mim todo medo, toda insegurança, Senhor. Eu estou com medo até de ir para a igreja, Senhor. Eu estou com medo até de receber o Senhor na Eucaristia, por causa de toda essa mentirada que existe no mundo, por causa de tudo isso que está acontecendo. Senhor, eu estou com medo de Deus, eu estou afastado de Deus, eu estou sendo oprimida. Senhor Jesus, eu peço, tira de mim toda a insegurança, todo o medo, que eu jamais tenha medo de me aproximar do Senhor Jesus, do Senhor, meu Deus, Senhor e Rei, soberano Salvador, porque o Senhor é a cura, o Senhor é a vida, o Senhor é a salvação. Então me ajuda, Senhor, dá-me discernimento, fortaleza, sabedoria pela força do Espírito, para que eu nunca me afaste de Ti, que eu nunca perca minha amizade, intimidade, presença do Senhor, independente do que aconteça. Me faça forte, Senhor, para que eu persevere até o fim. Vá pedindo ao Espírito Santo, vá pedindo, essa foi a minha oração, mas faça a tua oração. Peça agora ao Senhor, peça agora ao Espírito Santo. Nós precisamos renovar a nossa fé, reavivar a fé. Peça pela fé da igreja também, que está tão morna, tão fria. Senhor, reaviva pela força do teu Espírito Santo a fé da igreja. Reaviva, Senhor, os teus consagrados, Senhor, reaviva a fé, a esperança, o amor a Deus, Senhor, a todos da igreja, a todos os consagrados. Livra-nos e afasta-nos, liberta-nos de todo medo, de toda insegurança, de tudo aquilo que tem nos afastado da sua vontade, da vontade de Deus. Vai clamando, vai pedindo agora, vai abrindo o seu coração, vai pedindo essa força, essa fé firme, essa esperança ardente, essa perseverança forte, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. No deserto do meu coração vai chover chuva de misericórdia, chuva de bênção derrama no céu, chuva de bênçãos derrama, Senhor. Amém, glória a Deus. Foi uma benção o grupo de oração. Pode sentar os que estão aqui, e você que está lá participando também pode ficar de pé. Eu quero pedir a Tati a levantar a capela do Menino Jesus de Praga, que a gente fala que nós somos a capela Menino Jesus de Praga, que você não conhece a imagem, né? Ela vai levantar, vou manter uma distância. Olha só que linda que é a nossa imagem, né? Esse aqui é o Menino Jesus de Praga, é o padroeiro da nossa comunidade. Se você achou linda, coloque no comentário o que você achou dessa imagem. Pois bem, vocês estão percebendo como é que é o nosso grupo de oração, como nós estamos preocupados com a tua salvação,
Por isso nós estamos dando essas linhas de direcionamento para vocês, e eu quero propor algo que o Senhor me inspirou. Eu fiz uns panfletinhos chamado A Devoção dos 5 Primeiros Sábados. Não sei vocês, né? Eu me preocupo comigo, eu tenho um grande medo de ir para o inferno, e eu não sei se eu vou conseguir resistir. Então, como Nossa Senhora é minha mãe, minha rainha, minha intercessora, ela prometeu: quem fizer os 5 primeiros sábados, se confessar, rezar o terço, ficar 15 minutos meditando o mistério e participar da Santa Missa no primeiro sábado, os 5 primeiros sábados, ela prometeu que se nós morrermos, nós não morreremos sem o sacramento. Mesmo se você, porventura, você se desviar um pouquinho e estiver em pecado, Deus, Nossa Senhora vai conversar com o Espírito Santo vai iluminar a tua cabeça, você vai entrar em contrição, e de repente, do nada, vai aparecer um padre e vai te dar a confissão e a Eucaristia. Essa é a promessa de Nossa Senhora. Então eu convido você a abraçar essa devoção do Imaculado Coração, e todo o primeiro sábado você se compromete a fazer isso. Nós vamos distribuir aí pelas regiões, não sei como é que a Nossa Senhora vai programar, porque ela que é a coordenadora desse grupo de oração, ela pediu, eu faço, eu sou secretário dela. Outra coisa, é importante, nós estamos postando todo dia. Hoje esqueci, que foi um dia corrido, eu não consegui postar a homilia do Padre Braulio, que fez eco, quer dizer, a pregação da Tati fez eco à homilia do Padre. Você escutou a homilia? Foi igualzinho praticamente o que foi comentado. Aí o pessoal não escuta. A gente fez a intercessão, como vocês podem... eu gosto de testemunhar isso, porque é a ação do Espírito Santo manifestada mesmo, que a gente pode tocar, que a gente pode ver e entender. A homilia do Padre Braulio, feita hoje, teve a ver com o tema que a gente tirou na quinta-feira passada. Na quinta-feira passada, na intercessão, a gente tirou esse tema, né, Marlon? A homilia veio em encontro nesse mesmo dia de hoje, praticamente a mesma coisa o Padre falou. E tem um outro grupo de oração aí que também falou sobre Romanos 8 hoje. Então, é o Espírito Santo em comunidade, em unidade, independente do lugar, do momento, porque o Padre Braulio é lá em Cuiabá. Ele está dando a mesma mensagem hoje, lá às 6 horas da manhã na missa, ele deu a mesma mensagem praticamente, o conselho que nós pregamos aqui hoje. Mas o tema já estava feito, já tinha saído desde quinta-feira passada. Como que é a ação do Espírito Santo? Como não crer, como não amar, né? Nossa igreja e a força de Deus manifestada pelo Espírito. É uma bênção. Então, veja bem, algumas diretrizes. Então, os que quiserem, nada é obrigado, é um convite. Se consagrar ao Imaculado Coração de Maria. No segundo semestre nós vamos fazer o curso, nós vamos estudar. Ouvir a homilia do Padre Braulio, a gente sempre coloca no nosso Facebook e nos grupos do WhatsApp. E não faltar a missa dominical. Irmãos, não falta domingo a missa dominical. Faltou a missa, tendo a missa colada ali, está em pecado mortal. Tem que se confessar primeiro, para depois receber a comunhão física, né? Você pode receber a comunhão espiritual, mas se você não faltou a missa por desleixo, está em pecado mortal. Então, essas orientações que a gente dá. Toda terça-feira nós estamos aqui. Eu gostaria muito que você viesse participar conosco, fazer parte dessa família linda. Somos todos lindos porque amamos Jesus e nós moramos dentro do Imaculado Coração. E o Imaculado Coração é o refúgio nosso, para a glória de Deus. Então, eu quero convidar você a estender suas mãos à caixinha de pedido e nós vamos orar por todos os pedidos que está aqui. Nossa Senhora, que é a coordenadora desse grupo de oração, nós vamos colocar no Imaculado Coração dela todas as suas intenções. Você pode colocar suas intenções
no comentário, ou então fazer no teu coração. Nossa Senhora, queremos colocar tudo isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, foi muito gostoso de rezar com você, esse grupo de oração. E terça-feira estamos aí às 20 horas, que aqui em Curitiba mudou a bandeira, agora a bandeira laranja, ou amarela, ou de outra cor, sei lá. E vai ser às 8 horas, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.